Equações paramétricas, retas tangentes e comprimento de arco. Vamos falar inicialmente de equações paramétricas. Vamos supor que a gente tem uma partícula que está se movendo ao longo de uma curva C no plano XY, de tal modo que as suas coordenadas, tanto a coordenada x quanto a coordenada y, podem ser entendidas como funções do tempo. Então, essas funções são dadas pelas letras f e g. Então, x é f de t, uma função do tempo, a coordenada x da partícula, e y, coordenada y do ponto onde a partícula está, é dada pela função g de t. Então, essas equações são chamadas equações paramétricas, e a variável t é chamada parâmetro das equações. Então, a curva C é chamada trajetória da partícula ou gráfico das equações. Então, para cada t, nós colocamos no gráfico os pontos com coordenadas f de t, g de t. Note que t não está explicitado ali no gráfico das equações, né, da curva C. Apenas as coordenadas x e y, que são funções do tempo. Então, cada ponto sobre a curva, as duas coordenadas são funções do parâmetro t. Um exemplo. Esboça a trajetória no intervalo que vai de t, o intervalo que vai de 0 até 10, no intervalo fechado, né, de 0 até 10, da partícula cujas equações paramétricas do movimento são x é t menos 3 seno de t e y igual a 4 menos 3 cosseno de t. Então, as equações paramétricas, x é a função de t, t menos 3 seno de t, e a coordenada y do ponto é dada pela função 4 menos 3 cosseno de t. Então, o que nós vamos fazer aqui é simplesmente fazer o gráfico, para esboçar o gráfico da trajetória da partícula. Nós vamos pegar aqui vários pontos no intervalo de tempo de 0 até 10. Então, vários valores de tempo, vamos pegar os números inteiros, só para exemplificar, para ser mais simples. T igual a 1, 2, 3, etc., né, de 0 até 10. Então, tem 11 pontos. E calculo, respectivamente, x e y dados pelas funções t menos 3 seno de t, essa é x, e y dada pela função 4 menos 3 cosseno de t. Então, para 11 valores do tempo t, eu tenho 11 coordenadas dos pontos, e aí em cada uma delas eu ploto eles no gráfico com eixos x e y, coordenadas x e y. Então, ligo os pontos por uma curva contínua. Então, a gente tem um esboço, né, da trajetória da partícula nesse intervalo de tempo de t igual a 0 até t igual a 10. Um exemplo. Encontre o gráfico das equações paramétricas x igual a cosseno de t, y igual a seno de t, para t variando de 0 até 2π. Então, vamos fazer o gráfico das trajetórias dada pelas equações paramétricas x igual a cosseno de t e y igual a seno de t. Vamos considerar o círculo centrado na origem de raio 1 e um ponto com coordenadas x e y sobre esse círculo. Então, coordenada x do ponto é dada por x, coordenada y, ali está y, vamos considerar aquele triângulo com um ângulo t, medido no sentido anti-horário. A hipotenusa desse triângulo é 1, porque o círculo tem raio 1, a hipotenusa é precisamente o raio do círculo. Os dois lados do triângulo, os catetos, são x e y, as coordenadas x e y do ponto. Então, aqui podemos ver claramente que o cosseno de t, o cateto adjacente x sobre a hipotenusa 1, então o cosseno de t é x, então x igual a cosseno de t, e seno de t é o cateto oposto sobre a hipotenusa, então y sobre 1, então y é seno de t. Então, o ponto xy, ele pode ser entendido como um ponto com coordenadas cosseno de t, seno de t, onde t é aquele ângulo ali formado pelo eixo do x e pela reta radial
dependendo aí onde o ponto de coordenadas x, y se encontra. Então, por exemplo, se t igual a 0, né, então estamos localizados ali no ponto com coordenadas x, y igual a 1, 0. Se t igual a π sobre 2, eu estou naquele ponto lá com coordenadas 0, 1. Se t igual a π, né, eu estou ali sobre aquele ponto com coordenadas menos 1, 0. Se t igual a 3π sobre 2, estamos ali sobre aquele ponto com coordenadas 0, menos 1. Se t é igual a 2π, então voltamos para o ponto 0, 1 e daí por diante é só uma repetição, né? Vamos para a segunda, terceira volta, né, do círculo, né? Bem, vamos observar então que à medida que o parâmetro t cresce desde 0 até 2π, então o ponto descreve o círculo, dá uma volta completa no sentido anti-horário. Vamos observar também que, pelo teorema de Pitágoras, né, x ao quadrado mais y ao quadrado é 1, né, é o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de t, isso dá 1. Então, nesse sentido, as equações paramétricas, né, dadas pelas x igual a cosseno de t, y de t, para t variando de 0 até 2π, descreve então o círculo unitário centrado na origem, círculo de raio 1 centrado na origem, no sentido anti-horário. Se eu tenho as mesmas equações, mas o domínio, né, das equações, das funções, é dado pelo intervalo 0π, então para t variando de 0 até π, como t é o ângulo formado pelo o eixo x e a reta radial localizada pelo ponto de coordenadas x, y, então para t variando de 0 até π eu descrevo apenas um semicírculo, né, centrado na origem de raio 1 no sentido anti-horário. Se eu tiver as mesmas equações, mas para t no intervalo de 0 a π sobre 2, então aí descrevemos um quarto de círculo no sentido anti-horário. A orientação de uma curva plana. O sentido segundo o qual o gráfico de um par de equações paramétricas é percorrido à medida que o parâmetro cresce é denominado sentido de parâmetro crescente, ou orientação imposta à curva pelas equações. Então, se eu tiver um par de equações x igual a x de t, y igual a uma função y de t, para t variando de t igual a até t igual a b, então essas equações representam uma curva descrita assim, até porque, então é porque no ponto inicial, no instante inicial, t igual a a, estávamos aqui neste ponto, depois os outros pontos foram sendo visitados, percorridos, né, ao longo da curva, naquele sentido até chegar no último ponto, né, onde t é igual a b. Então estamos percorrendo a curva no sentido do parâmetro crescente. Esta é a orientação imposta à curva pelas equações paramétricas. Então, uma curva paramétrica é uma curva com orientação. Então, por exemplo, um círculo unitário, já havíamos visto que um círculo unitário com orientação anti-horária, ele é dado por esse par de equações, x igual a cosseno de t, y igual a seno de t, para t variando de 0 até 2π. Então, uma volta completa, né, dá um círculo completo, no sentido anti-horário, onde o parâmetro t, né, já vimos que é o ângulo formado no sentido anti-horário entre o eixo do x e a reta radial determinada pelo ponto com coordenadas x e y sobre o círculo. Então, se nós substituirmos t por menos t, aquele triângulo ali, ele fica de cabeça para baixo, o ângulo fica menos t, então ele agora é um ângulo que está sendo um ângulo de t radianos, mas percorrido no sentido anti-horário. Então, as equações paramétricas do círculo unitário com orientação horária agora são dadas por x igual a cosseno de menos t e y igual a seno de menos t, para t variando de 0 até 2π. Como cosseno é uma função par, cosseno de menos t é igual ao cosseno de t, e o seno é uma função ímpar, então seno de menos t é igual a menos o seno de t. Então, as equações paramétricas do círculo unitário com orientação horária
são dadas pelas seguintes equações: x igual a cosseno de t e y igual a menos seno de t, para t variando de 0 até 2π. Um exemplo. Faça o gráfico da curva paramétrica x igual a 2t menos 3, y igual a 6t menos 7, eliminando o parâmetro, e indique a orientação do gráfico. Então aqui a coordenada x do ponto é dada pela equação 2t menos 3, eu vou resolver para t, então isolar o t, então t fica dado pela expressão x mais 3 dividido por 2. Né? A segunda equação, y é 6t menos 7, então eu vou isolar o t também, então isolando o t, temos y mais 7 sobre 6, então eu tenho duas versões para a mesma grandeza, para o mesmo parâmetro t, uma em função de x, outra em função de y, então basta igualá-las, né? Igualando então essas duas equações, o lado direito delas, então eu tenho x mais 3 sobre 2 igual a y mais 7 sobre 6, consequentemente, y mais 7 sobre 6 é 3 vezes x mais 3, e isolando o y, então eu tenho y igual a 3x mais 2, que é a equação de uma reta. Né? Então agora vamos indicar também a orientação, porque uma curva dada por equações paramétricas sempre tem uma orientação. Então agora vamos à orientação. X é 2t menos 3, né? Então à medida que o t cresce, o parâmetro t cresce, a coordenada x do ponto sobre a curva, sobre a reta no caso, cresce. Y é 6t menos 7. À medida que t cresce, y também cresce. Então a orientação é dada desta maneira. Né? Vamos ver esse exemplo aqui. Uma curva com equações paramétricas dadas pelas seguintes equações: x igual a seno de t, y igual a seno ao quadrado de t. Vamos observar o seguinte, que y ao quadrado é precisamente x ao quadrado, né? Já que x é o seno de t e y é o seno ao quadrado de t. Então a nossa curva ela é parte da parábola y igual a x ao quadrado. O gráfico da nossa curva paramétrica faz parte do gráfico da parábola y igual a x ao quadrado. Então, observar que o x é o seno de t, né? Só que os valores do seno de qualquer arco estão sempre entre menos 1 e 1. Então as coordenadas x da nossa curva vão estar entre menos 1 e 1, enquanto que as coordenadas y vão estar entre 0 e 1, já que o y é o seno ao quadrado. Então está aí uma parábola com a orientação ali um pouco confusa dada por aquelas setas ali, mas vamos observar agora o seguinte, né? Que a nossa curva faz parte dessa parábola aí, né? Entre x entre menos 1 e 1. Se nós pegarmos o valor de t igual a 0, o valor do parâmetro igual a 0, então seno de 0 é 0, então x é igual a 0 e y é igual a 0. Então, no instante t igual a 0, o ponto está sobre a origem. No instante t igual a π sobre 2, o x é o seno de π sobre 2, que é 1, e o y é o seno ao quadrado, então 1 ao quadrado. Estou então lá em cima, naquele ponto com coordenadas 1, 1. Então a orientação é para cima, né? Então estou descrevendo esse arco de parábola andando para cima, desde que o t ande de 0 até π sobre 2, no sentido crescente. Se o t continuar aumentando de π sobre 2 até π, agora o ponto vai começar a descer a parábola, até chegar ao ponto onde t é igual a π, onde o seno é 0, então estamos de volta para a origem. Né? Então, por isso aquela orientação ali na seta para baixo, ela é válida quando t estiver variando de π sobre 2 até π. Para t variando de π até 3π sobre 2, de 180 até 270 graus, aí nós vamos subir a parábola, né, andando para trás, né, com aquela orientação ali. Quando t chegar a valor de 3π sobre 2, estamos sobre o ponto com coordenadas menos 1, 1. À medida que o t continua crescendo de 3π sobre 2 até 2π, agora nós vamos voltar. Agora o ponto vai começar a descer a parábola, por isso aquela seta chegando até a origem
quando t igual quando t igual a 2π. A partir daí é pura repetição. Então, um ponto que está navegando sobre essa curva, aí ele vai descrever a parábola no sentido daquelas setas ali. Então, nem todas as equações paramétricas produzem curvas com orientações definidas. Então, para produzir uma curva com orientação bem definida aqui, eu teria que restringir o intervalo. Por exemplo, se nós restringíssemos o intervalo para o intervalo que vai de π sobre 2 até 3π sobre 2, a parábola seria descrita lá do ponto 1, 1 até o ponto menos 1, 1. Ou se nós restringíssemos o intervalo de 3π sobre 2, né, até π sobre 2, né, então a parábola seria descrita no sentido positivo do eixo do x, desde o ponto menos 1, 1 até o ponto 1, 1. Funções ordinárias expressas parametricamente. O gráfico de uma função f, curva y igual a f de x, também pode ser, é uma curva plana, então ela pode ser expressa através de um par de equações paramétricas, chamada parametrização do gráfico de uma função. Então pode ser parametrizada da seguinte maneira: x igual a t e y igual a f de t, já que y é f de x, né, e x é igual a t, consequentemente y igual a f de t. Então esse é o par de equações, né, que parametrizam uma função f de x, o gráfico de uma função f de x qualquer. Então, por exemplo, se eu tenho uma função cosseno de x para x no intervalo que vai de menos 2π até 2π, então eu posso parametrizar essa curva da seguinte maneira: x igual a t e y igual a cosseno de t, t variando entre menos 2π e 2π. Então aí está o gráfico da curva, é um pedaço do gráfico, né, do cosseno de t, do cosseno de x, perdão, é um pedaço do gráfico do cosseno de x, né, só para x dentro do intervalo fechado de menos 2π até 2π. Se uma função é injetora, então ela possui uma função inversa, né? Ela possui a inversa dela. Então, ó, y é igual a f menos 1 de x, né? A função inversa, se e somente se x é f de y, né? Isso que define a função inversa. Então, a parametrização, a função inversa, ela pode ser parametrizada da seguinte maneira: eu chamo y igual ao parâmetro, já que eu tenho x em função de y, então eu chamo y de t e, consequentemente, x será f de t. Por exemplo, temos aqui a função f de x igual a x na quinta mais x mais 1. Aí está o gráfico da função f, um polinômio de grau 5, né? É uma função injetora, e está aí o gráfico também da sua função inversa, a f menos 1, que não temos a equação, né? Não temos a fórmula para a função inversa, né? Observe que o gráfico da função inversa tem uma simetria em relação à reta y igual a x, em relação a bissetrias do primeiro e terceiro quadrantes, né? Os gráficos da função f e da função inversa sempre satisfazem essa relação de simetria em relação à reta y igual a x. Então, uma maneira de parametrizar a função f, né, o gráfico da função f, a curva dada pelo gráfico da função f igual a x na quinta mais x mais 1, é como já havíamos visto anteriormente. Fazemos x igual a t e y igual a t na quinta mais t mais 1. Agora, o gráfico da função inversa também tem uma parametrização bem simples, né? Eu posso parametrizar da seguinte maneira: eu faço y igual a t e, consequentemente, x igual a t na quinta mais t mais 1. Essa é a parametrização, é uma parametrização do gráfico da função inversa. Retas tangentes a curvas paramétricas. Vamos supor que a gente tem uma curva paramétrica dada pelas equações x igual a f de t, y igual a g de t. Vamos supor que f' de t, dx dt, a derivada de x em relação a t,
seja diferente de zero. Então, nos pontos sobre a curva, sobre essa curva plana, onde dx dt for diferente de zero, y será uma função diferenciável de x. Vamos ver porque pela regra da cadeia, nós temos que a derivada dy dt é dy dx vezes dx dt. Né? Logo, dy dx é igual a dy dt dividido por dx dt. E eu posso fazer essa divisão desde que eu esteja num ponto onde a derivada dx dt seja diferente de zero. Então eu vou ter a inclinação da reta tangente é dada por dy dx. Né? Então a inclinação da reta tangente num ponto sobre a curva com coordenadas x e y é dada por essa expressão, é o quociente entre as derivadas de y em relação ao parâmetro t e pela derivada de x em relação ao parâmetro t, desde que essa derivada não seja zero. Né? Por exemplo, vamos encontrar a inclinação da reta tangente ao círculo unitário, x igual a cosseno de t e y igual ao seno de t, para t variando de 0 até 2π, no ponto em que o parâmetro t é π sobre 6, ou seja, o ângulo de 30 graus, né, π sobre 6 radianos, eu marco aquele ponto em cima do círculo, então naquele ponto onde o ângulo é π sobre 6, eu quero a inclinação daquela reta tangente ali. Então vamos observar o seguinte, que dy dt, já que y é o seno de t, então dy dt é a derivada do seno de t em relação a t, e isso é o cosseno de t. A derivada de x em relação a t é a derivada do cosseno de t em relação a t, e isso é menos o seno de t. Portanto, dy dx, que é a dy dt sobre dx dt, é dado então por cosseno de t sobre menos seno de t, que é menos a cotangente de t. A cotangente de t vai estar bem definida desde que o seno não se anule. Ou seja, o seno se anula nos ângulos t igual a 0 e nos ângulos t igual a π, né, em 0 e em 180 graus. Então, excetuando esses ângulos, então esses dois pontos, o ponto correspondente ao ângulo 0, que é o ponto com coordenada 1, 0, e o ponto correspondente ao ângulo 180 graus, que é o ponto coordenadas menos 1, 0, excetuando esses dois pontos, a reta tangente não é vertical e ela é dada pela a inclinação dela é dada pela expressão menos cotangente de t. Então, a inclinação da reta tangente dy dx no instante ou no ponto em que t é igual a π sobre 6, né, é então menos a cotangente de π sobre 6, então que é menos o cosseno de π sobre 6 sobre o seno de π sobre 6, então dá menos raiz de 3. Então vamos lembrar da fórmula dy dx igual a derivada de y em relação ao parâmetro t sobre dx dt, derivada de x em relação ao parâmetro t. Então uma reta tangente a uma curva paramétrica, ela é horizontal, né, se nos pontos onde a derivada de x ela não é zero, né, a derivada de x em relação a t é diferente de zero, e para ser horizontal, a reta tangente então tem que ter derivada de y em relação a t igual a zero, porque dy dx deve ser zero. Então, nos pontos onde a reta tangente é horizontal, então temos dy dt igual a zero e dx dt igual a zero. Para a reta tangente a uma curva paramétrica ser vertical, ter inclinação infinita, então é o contrário, né? Então o dy dt deve ser zero e dx dt deve ser diferente de zero. Então nesses pontos, nos pontos onde a derivada dx dt for zero e a derivada de y em relação ao parâmetro t for diferente de zero, a inclinação da reta tangente será vertical, né? A reta tangente será vertical, terá uma inclinação infinita. Os chamados pontos singulares são os pontos onde as derivadas são zero simultaneamente, né? Então dy dt e dx dt são zero. Esses são chamados pontos singulares. Por exemplo,
Em um desastroso voo inicial, um avião de papel experimental seguiu a trajetória x igual a t menos 3 seno de t e y igual a 4 menos 3 cosseno de t para t maior ou igual que zero, mas bateu contra a parede no instante t igual a 10, em quais instantes o avião voou horizontalmente e em quais instantes ele voou verticalmente. Aí está um esboço da trajetória do avião de papel desde o ponto inicial, né, onde ele parte com coordenadas x igual a 0, y igual a 1, no instante t igual a 0, né, até o instante final, onde ele bate contra a parede no instante t igual a 10. Então devemos achar em quais instantes de tempo t o voo era horizontal e em quais instantes o voo era vertical. Então, o voo horizontal, derivada de x dt diferente de zero e derivada dy dt igual a zero. Então, o voo horizontal eu preciso da derivada dy dt igual a zero e dx dt diferente de zero. Então, eu tenho dy dt igual a zero, sei somente se 3 seno de t igual a zero, ou seja, seno de t igual a zero. Isso me dá infinitas soluções, mas dentro do intervalo de tempo t entre 0 e 10 segundos, então soluções da equação seno de t no intervalo fechado 0, 10, então eu só tenho 4. T igual a 0, t igual a π, t igual a 2π e t igual a 3π. Então nesses 4 instantes o voo é horizontal. O voo vertical é só verificar também que nesses 4 instantes, né, para esses 4 instantes, em t igual a 0, t igual a π, t igual a 2π, t igual a 3π, a derivada de x é diferente de zero, porque nesses instantes, justamente, né, basta substituir na fórmula ali, e em todos esses instantes isso é satisfeito, né? A derivada não é zero, derivada de x. O voo vertical acontece quando a derivada de x é zero e a derivada de y é diferente de zero. Então a derivada de x é zero, sei somente se 1 menos 3 cosseno de t é igual a zero, né? Então isso acontece sei somente se o cosseno de t igual a 1/3. Cosseno de t igual a 1/3, dentro do intervalo 0, 10 tem 3 soluções. A primeira é o arco cosseno de 1/3, depois eu tenho 2π menos o arco cosseno de 1/3, e a outra solução é arco cosseno de 1/3 mais 2π. Dá para verificar facilmente que também nesses 3 instantes a derivada dy dt, 3 seno de t, é diferente de zero, né? Então nesses 3 instantes nós temos o avião estava com um voo vertical. Um exemplo, a parábola semicúbica, uma curva paramétrica dada por equações x igual a t quadrado, y igual a t ao cubo, t variando desde menos até mais infinito. A derivada de x em relação ao parâmetro t é a derivada de t quadrado, que é 2t, enquanto que a derivada de y em relação ao parâmetro t é a derivada de t ao cubo, que é 3t quadrado. O ponto correspondente ao valor t igual a 0 do parâmetro é x igual a 0 ao quadrado, coordenada x 0. Coordenada y é 0 ao cubo, 0 também. Então esse ponto é a origem, né? T igual a 0 corresponde à origem. A derivada de t de x em relação a t neste ponto, na origem, né, quando t é 0, é 2t, 2 vezes 0, então que é 0. A derivada de y em relação a t, neste ponto, na origem, é 3t quadrado. Então, substituo t por 0, 3 vezes 0 quadrado, que dá 0 também. Então, a origem é um ponto singular, porque tanto a derivada de x em relação a t, quanto a derivada de y em relação a t, são iguais a 0. Né? Vamos fazer a eliminação do parâmetro para colocar y em função de x. X é igual a t quadrado. Se eu calcular x ao cubo é t quadrado vezes t ao cubo, isso t na sexta. Ao passo que y é t ao cubo. Então, se eu calcular y ao quadrado, eu tenho t quadrado, t ao cubo ao quadrado, que é t na sexta.
Bom, então eu tenho duas expressões diferentes para t elevado na sexta. Vamos eliminar o parâmetro, logo x ao cubo deve ser igual a y ao quadrado. Então eu tenho duas possibilidades, y igual a raiz quadrada de x ao cubo, x na 3 meios, ou menos a raiz quadrada de x na 3 meios, de x ao cubo, né, que é menos x na 3 meios. Então tem o ramo superior e o ramo inferior da parábola semicúbica. O ponto, a origem é o ponto singular. É o único ponto onde a y não é a função de x, não é a função diferenciável de x, nem x é de função diferenciável de y. Né? Nos outros pontos sempre é possível colocar uma função y como função de x, ou y ou x como função de y, sendo uma função diferenciável. Um outro exemplo, sem eliminar o parâmetro, vamos encontrar a derivada de y dx, a segunda derivada de y em relação a x, nos pontos 1, 1 e 1 menos 1 da parábola semicúbica. Então, da mesma curva, né, paramétrica com equações x igual a t quadrado, y igual a t ao cubo. Então, a derivada de y em relação a x, usando a fórmula já conhecida, é dy dt sobre dx dt. Então, isso dá 3t quadrado sobre 2t. Então, isso dá 3t sobre 2. Já, então, a derivada segunda é a derivada da derivada primeira. Então, para derivar uma curva paramétrica em relação ao x, o que nós fazemos? Derivamos a curva em relação à expressão y em relação ao tempo e dividimos pela derivada de x em relação ao tempo. Então eu tenho derivada em relação ao tempo de dy dx sobre derivada de x em relação ao tempo. dy dx, já vimos calculado anteriormente, isso é 3t sobre 2. Então ali no numerador eu tenho a derivada de 3t sobre 2. Enquanto que dx dt, essa é a derivada do parâmetro x, né? Isso é 2t. Então, derivada de 3t sobre 2 é 3 meios, então, dividido por 2t. Então, isso dá 3 sobre 4t. Essa é a segunda derivada. Nós queremos calcular tanto a primeira derivada como a segunda derivada nos pontos da curva com coordenadas 1, 1 e 1 menos 1. Esses pontos correspondem respectivamente aos valores do parâmetro t igual a 1 e t igual a menos 1. O ponto 1, 1 corresponde a t igual a 1, porque quando t igual a 1, 1 ao quadrado, x é 1 ao quadrado e y é 1 ao cubo, então dá exatamente o ponto com coordenadas 1, 1. Quando t for menos 1, x é menos 1 ao quadrado, que dá 1, e y é menos 1 ao cubo, que dá menos 1, então o ponto 1 menos 1 corresponde ao valor do parâmetro t igual a menos 1 na parábola semicúbica. Então, no ponto com coordenadas 1, 1, a primeira derivada dy dx, basta substituir o t por 1. Né? Então, a expressão é 3t sobre 2, t é igual a 1, então fica 3 meios. Já a segunda derivada, a expressão é 3 sobre 4t, substituo o t por 1, então fica 3 quartos. No ponto 1 menos 1, o valor de t que corresponde a esse ponto é menos 1. Então, na expressão 3t sobre 2, faço t igual a menos 1 e acho 3 meios. E para a segunda derivada, a expressão é 3 sobre 4t, eu faço t igual a menos 1. Então, a segunda derivada neste ponto é menos 3 quartos. Comprimento de arco em curvas paramétricas. Dado uma curva plana, equações paramétricas x igual a x de t, y igual a y de t, para t variando dentro de um intervalo fechado, a b, então desde a até b. O objetivo aqui é obter uma forma para calcular o comprimento de arco dessa curva plana. Então vou pegar um intervalo fechado a b, obter uma partição, considero uma partição qualquer do intervalo fechado a b, escolho ponto, chamo de t0 o ponto A, tn o ponto B, e escolho n-1 pontos interiores ao intervalo fechado AB, T1, T2, T3, T4, etc., Tn-1. Esses pontos, então, determinam
N subintervalos de tamanho delta T1, delta T2, delta T3 e assim por diante, delta Tn. Delta Tk é o tamanho do késimo subintervalo, tem o intervalo Tk até Tk, Tk-1 até Tk, então delta Tk é Tk menos Tk menos 1. Isto, o K variando sempre desde 1 até N. Para cada ponto da partição, eu vou obter um ponto sobre a curva. Ponto xk tem coordenada, a coordenada do ponto xk yk, ela é simplesmente calculada como sendo x de tk e y de tk. Então eu pego o késimo ponto da partição, calculo as funções x e y em cima deste valor de t. Este ponto eu chamo de coordenadas xk, é o ponto com coordenadas xk, yk em cima da curva. Então, a cada ponto da partição, eu tenho k mais 1 pontos da partição, então k mais 1 pontos sobre a curva. K varia sempre desde 1 até n. Ao invés de calcular o comprimento de arco da curva, nós vamos aproximar este valor exato por um valor mais simples de ser calculado, que é o comprimento de arco daquela linha poligonal, então, que une os pontos obtidos nessa espécie de partição que eu tenho sobre a curva. Então, a partição do intervalo fechado AB dá origem a uma espécie de partição sobre a curva, né? Então eu vou calcular o tamanho, né, o comprimento de cada segmento daquela linha poligonal. L1 é o tamanho do comprimento do primeiro segmento, L2 é o comprimento do segundo segmento, etc. Ln, o tamanho do enésimo do último segmento. O comprimento do késimo segmento será uma aproximação para o comprimento de arco, né, do késimo segmento de curva, né? Então, que une os pontos xk-1, yk-1 até xk, yk. Então, ao invés de calcular aquele comprimento de arco, nós aproximamos isso por LK, que é a distância, né, é o comprimento do segmento de reta que une aqueles dois pontos. Então, é a distância entre eles. Essa distância, então, é a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças, das coordenadas x e y dos pontos, né? Então, temos xk menos 1 ao quadrado, mais yk menos 1 ao quadrado. Extraímos a raiz quadrada disso, então esse é o comprimento do késimo segmento de reta. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, dentro da raiz quadrada, nós vamos fazer o seguinte truque. Agora nós vamos multiplicar e dividir por tk menos 1 ao quadrado. Então, não alteramos o termo. Então, vamos reescrever a expressão assim, dentro ali da raiz quadrada. Nós vamos escrever aquela soma dos quadrados aqueles quocientes xk menos 1, xk menos 1 ao quadrado sobre tk menos 1 ao quadrado. Mesma coisa para a coordenada y. E aquele termo delta tk, isto é a raiz quadrada de delta t ao quadrado, que é o tk menos 1 ao quadrado. Então agora nós vamos usar o teorema do valor médio no intervalo tk menos 1 tk para a função x de t e para a função y de t. Usando o teorema do valor médio neste intervalo para a função x de t, então aquele quociente deve ser igual à derivada em algum ponto intermediário entre tk menos 1 e tk. Então aquela fórmula deve valer para algum ponto intermediário tk estrela entre tk menos 1 e tk. Algo semelhante vale para a variável y, yk menos 1 sobre tk menos 1 deve ser igual a derivada em algum ponto que eu vou chamar de tk, duas estrelas, entre tk menos 1 e tk. Então agora, substituindo aquelas razões ali pelas derivadas, então o
késimo segmento de reta tem comprimento raiz quadrada da soma dos quadrados das derivadas de x e y naqueles pontos intermediários, aí, vezes o tamanho de delta tk, o tamanho do késimo intervalo lá na partição do intervalo AB. Então agora o comprimento de arco da curva ele é aproximado pela soma do comprimento de arco da poligonal, né? Então que é realmente a soma de L1 com L2, etc., com TLN, então soma de LK de K igual a 1 a TN. Cada um desses termos LK foi calculado ali como a raiz quadrada da soma dos quadrados das derivadas nesses pontos intermediários vezes delta TK vezes o tamanho do késimo subintervalo. Então a ideia agora é considerar mais e mais pontos na partição. O número de pontos na partição deve entender infinito, mas mais do que isso, o tamanho máximo de cada intervalo lá na partição original do intervalo AB tendendo a zero. Então estou tomando esse limite dessas somas, que não são exatamente somas de rima, são parecidas, mas podem ser ajustadas para serem somas de rima. É razoável de se pensar que esse limite deve existir para funções integráveis, e se as derivadas, né, forem funções integráveis, esse limite então deve ser a integral de A até B, a integral dentro do intervalo fechado AB da raiz quadrada da soma dos quadrados das derivadas de x e y. Assim, obtemos a fórmula do comprimento de arco para curvas paramétricas. Se nenhum segmento de curva representada pelas equações paramétricas x igual a x de t e y igual a y de t dentro do intervalo fechado AB for traçado mais de uma vez, quando t cresce de A para B, então o comprimento de arco L da curva é dado pela fórmula integral de A até B da raiz quadrada da soma dos quadrados das derivadas de x quanto de y em relação ao parâmetro t. Aqui a hipótese de que nenhum segmento de curva representado pelas equações é traçado mais de uma vez é fundamental, porque vimos até nessa mesma aula que quando dada uma parametrização de uma curva, quando o parâmetro cresce de A até B, podem existir casos onde a curva é traçada mais de uma vez, um segmento de curva é traçado mais de uma vez, quando t varia de A até B, até com orientações diferentes, né? Então, por isso, essa hipótese é fundamental para que, na fórmula de comprimento de arco, o comprimento de arco, quando é traçado mais de uma vez, né, não seja computado aí na fórmula, né? Então, por isso essa hipótese é fundamental. Um exemplo, então, vamos usar essa fórmula, comprimento de arco, para obter a fórmula conhecida por todos nós, a fórmula para a circunferência de um círculo de raio A, né, que é 2π vezes A. Então, vamos parametrizar o círculo de raio A centrado na origem, né, pela parametrização x igual a cosseno de t e y igual a seno de t. O parâmetro t tem a interpretação daquele ângulo entre a reta radial, determinada pelo ponto com coordenadas x, y, em cima do círculo de raio A, e o eixo x. Então, se o parâmetro t é percorrido varia desde 0 até 2π, então o círculo de raio A é percorrido uma vez apenas. Então, por isso, aquela hipótese lá para usar a fórmula acima, né, que o comprimento de arco é aquela integral ali da raiz quadrada da soma dos quadrados das derivadas, para ser usada essa forma, eu tenho que ter certeza que a parametrização dada não faça com que uma variação de t dentro do intervalo, no intervalo é de 0 até 2π, não force o traçado da curva mais de uma vez, né? Um segmento ser traçado mais de uma vez. Por exemplo, se eu considero as mesmas equações para x e y, mas o t variando de 0
até 4π, nesse caso o círculo seria o mesmo, seria a mesma curva, só que o círculo seria traçado duas vezes, né? Para ter variando de 0 até 4π, o mesmo círculo é traçado duas vezes. Então, se eu usasse a fórmula com o intervalo de 0 até 4π, a minha resposta seria dobrada. Então, nesse caso, podemos usar a fórmula, então vamos usar a fórmula. Para isso, vamos calcular as derivadas. Derivada de x em relação a t é menos a vezes seno de t, a derivada de y é a vezes o cosseno de t. Então, fórmula do comprimento de arco, o intervalo AB é o intervalo de 0 até 2π. Então, temos integral de 0 até 2π da raiz quadrada dx dt é menos a seno de t. E temos o quadrado, então, dessa expressão, mais o quadrado de a cosseno de t, que é o cosseno de a cosseno de t, a derivada de y. Então, eu posso reescrever isso assim, né, como integral de 0 até 2π da raiz quadrada de a ao quadrado. Colocando o a ao quadrado em evidência, aparece naturalmente ali o termo seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t, que todos nós sabemos que isso é 1. Então, a expressão fica mais simples, a raiz quadrada de a ao quadrado da a, né, porque a é positivo, né? Então, fico com a integral de 0 até 2π da constante a dt. Então, isso dá a constante a vezes a antiderivada de 1, que é t, né, de 0 até 2π. Então, fico com a vezes 2π menos 0, ou seja, 2π vezes a. Portanto, a circunferência do círculo de raio A, como todos sabemos, é 2π vezes a.